Olá a todos que nos acompanham, cumprimento a cada um e a cada uma que acompanha este congresso da CEPA, cumprimento os dirigentes da CEPA e agradeço por esta oportunidade. Hoje nós vamos falar de racismo e é importante falarmos de racismo. O racismo é um tema que entremeia toda a relação nas sociedades latino-americanas, tem reflexos evidentemente em toda a sociedade mundial. Mas nas nossas sociedades latino-americanas em especial há algumas peculiaridades que tornam hoje um tema muito atual e sobretudo muito necessário. Nós todos somos na verdade herdeiros de um modelo colonial ibérico que acabou trazendo para as nossas sociedades contemporâneas a herança da desigualdade e a herança da exclusão de fortes contingentes, não só de indígenas locais, como sobretudo dos africanos, trazidos às Américas de forma compulsória em aproximadamente 300 anos de comércio. Comércio muito rentável e que serviu fortemente para a construção histórica das nossas identidades latino-americanas. Cada país enfrenta e encara a situação hoje a seu modo. Certamente que as questões que envolvem o racismo são enfrentadas de forma diferente na Argentina, nos Estados Unidos, na Colômbia ou no Brasil. Em cada uma dessas sociedades há uma maneira não só de se reagir, como sobretudo de se enfrentar as dificuldades que decorrem das estruturas raciais. Nos últimos tempos, nós acompanhamos uma emergência desse assunto. Em primeiro lugar, porque surgiram estudos acadêmicos muito profundos e muito substanciosos, construindo conceitos importantes para nós entendermos esta realidade. São conceitos relativamente novos e que nos convidam a um pensamento muito mais aprofundado, fugindo das abordagens rasas que simplesmente colocam a questão no patamar da igualdade, que não é pouco, mas talvez hoje seja insuficiente. É preciso nós entendermos as nuances, as variáveis que compõem esse racismo. Então surgem conceitos como racismo estrutural, racismo institucional, racismo religioso, racismo recreativo, feminismo racista ou feminismo negro, branquitude. São conceitos que foram construídos nos últimos anos por acadêmicos, por pesquisadores, por estudiosos de várias disciplinas, mostrando inclusive que só é possível compreender o racismo numa dinâmica multidisciplinar que envolva a história, a política, a economia, a sociologia, o direito. É preciso compreender o racismo na perspectiva da psicologia, da psicoterapia, de um conhecimento multidisciplinar que conforma a nossa sociedade e que, portanto, mostra que hoje a exclusão do homem negro ou da mulher negra, para ficarmos na questão do racismo étnico-racial negro, é uma realidade dura e pungente. E exemplos recentes de profunda e aguda violência racial têm servido como uma espécie de estímulo à discussão. Episódios marcantes e simbólicos, como por exemplo o da morte de George Floyd nos Estados Unidos, ou do Carlos Alberto, um rapaz aqui no Brasil, morto num supermercado na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São episódios que chacoalham a sociedade e nos obrigam a olhar para este problema com a seriedade de que ele precisa. Meus amigos e minhas amigas, nós temos que compreender exatamente que o racismo é uma doutrina, uma teoria, melhor do que doutrina, mas uma teoria que se constrói no Ocidente, sobretudo a partir das incursões coloniais ibéricas e europeias, inicialmente portuguesas e espanholas, mas também francesas, inglesas e holandesas, na construção do que veio a ser este Ocidente europeu e as suas heranças aqui nas colônias latino-americanas e norte-americanas. Este racismo ele se estabelece a partir de uma hierarquia. E este conceito de hierarquia dentro de uma visão de superioridade racial acaba se constituindo nessa teoria que se chama racismo. Como teoria que combate-se com uma contra-teoria, mostrando de forma, sobretudo, racional a inconsistência dos seus postulados e dos seus fundamentos. E esta teoria, e estes postulados e esses fundamentos,
eles se enraizam na alma humana, construindo aquilo que se chama de preconceito racial. O preconceito racial é um conjunto de conhecimentos, ou talvez melhor, um tipo de sentimento que trazemos intimamente e que faz com que imaginemos que somos superiores ao outro e que a nossa maneira de ser é a mais correta se compararmos com a maneira de ser do outro. E quem é o outro? O outro é o diferente. O racismo pressupõe sempre a diferença. A diferença que é objetiva. Ninguém questiona a diferença de um homem branco e de um homem negro, ela é perceptível. O que se questiona é a valoração que se faz a partir dessa diferença, de se imaginar que um é melhor do que o outro, que um é superior ao outro e, sobretudo, que um possa ser excluído de direitos em relação ao outro, o incluído nos direitos. Então nós temos deste sentimento de preconceito racial a sua expressão no mundo físico, no mundo das relações sociais, que é a discriminação racial. Portanto, a discriminação racial é a forma de se exprimir no mundo, excluindo direitos, criando desigualdades, perseguições, posturas hostis, posturas de intolerância. Aí nós temos a discriminação racial. Então, se a teoria se combate com outra teoria, com uma contra-teoria, o preconceito racial se combate com razão, porque ele é, sobretudo, irracional. Não há o que sustente a possibilidade de se dizer que um ser humano é superior a outro por conta dos seus caracteres fenotípicos, a sua maneira de se expressar no mundo e a sua expressão cultural e histórica. E a discriminação racial, esta se combate com políticas públicas, esta se combate com educação, esta se combate com responsabilização civil, com responsabilização penal e até mesmo com penas de prisão. Entendendo esses três conceitos, nós podemos trazer isto para a nossa realidade de espíritas e perguntar como é que um espírita poderia conviver com esses conceitos. Bem, aqui é preciso, em primeiro lugar, dizer da importância de nós discutirmos este assunto no âmbito espírita. Porque o homem espírita e a mulher espírita são, sobretudo, seres humanos do seu tempo. Não é possível nós imaginarmos que o espiritismo sirva apenas para a nossa informação para depois do nosso desencarne, para sabermos o que fazer quando chegarmos ao plano espiritual. Não, estas eram as proezas medievais que as velhas religiões ortodoxas faziam para manter as relações de poder na mão de poucos, como era típico na sociedade medieval. Não, o trabalho do professor Allan Kardec é exatamente de superação dessas relações assimétricas, desiguais e injustas e a criação de uma maneira de pensar o mundo e de enxergar as relações sociais igualitária e horizontal, de tal maneira que o Espiritismo se presta exatamente a que nós nos tornemos pessoas comprometidas com a busca da igualdade e, sobretudo, com a compreensão radical das relações de mundo, de forma a fazê-las justas, harmônicas e pacíficas. Por isso a importância de nós discutirmos e compreendermos o racismo no ambiente espírita, entre os espíritas, para que o espírita e a espírita olhem o mundo e consigam ali identificar onde está a expressão do racismo, onde estão as expressões da discriminação racial e assumam uma postura crítica e ativa de enfrentamento e de indignação diante dessas situações. Por isso a importância e a necessidade de nós termos como pauta permanente dos estudos e dos eventos espíritas o tema do racismo. E é claro que é absolutamente incompatível a teoria racista com a teoria espírita. Afinal de contas, a expressão fenotípica do espírito é algo de momento e sabemos muito bem que na perspectiva do espírito imortal e da reencarnação, o espírito reencarna em quaisquer circunstâncias e no corpo que ele necessite e naquele momento, naquele seu momento existencial. Portanto, é impensável imaginar-se que se possa fazer um juízo de valor de que um espírito é superior ao outro, porque numa dada encarnação ele envergue um determinado corpo, uma expressão fenotípica
e não outra. Portanto, é absolutamente incompatível imaginar-se a sobrevivência do racismo na perspectiva da doutrina espírita, da filosofia que prega e que demonstra e que comprova a sobrevivência e a existência do espírito e a reencarnação, as múltiplas existências. E por último, para nós encaminharmos para o final desta rápida manifestação, nós precisamos pensar na necessidade de, a partir desse despertar, assumirmos posições e iniciativas efetivas de combate, de enfrentamento ao racismo, não só em nós, mas no nosso meio social. Em primeiro lugar, o despertar. Em primeiro lugar, a intenção de fazer diferente, de compreender essa realidade, de aceitar esta realidade. Nós vivemos tempos de negacionismo em que não poucas vezes nos deparamos com pessoas que simplesmente dizem não há racismo e repetem alguns conceitos antigos que aqui no Brasil foram muito construídos e consolidados mais ou menos nos anos 30, nos anos 40, quando se construiu a história da democracia racial brasileira, né? Então é preciso que nós olhemos criticamente para a situação do racismo e digamos com clareza, sim, nós somos uma sociedade racista. Isso significa, portanto, assumir os nossos privilégios, a chamada branquitude, e estarmos dispostos a agir de forma diferente. Não necessariamente abrindo mão dos privilégios, mas enfrentando esses privilégios de maneira a eliminar no desprivilegiado a negativa de acesso a direitos básicos e igualitários. É preciso, portanto, o letramento, entender esse mecanismo, compreender criticamente que ele existe, colocá-lo numa perspectiva histórica e política e, a partir daí, olharmos criticamente para nós mesmos e, a partir do nosso íntimo, para o mundo e falarmos: não é possível que alguém seja excluído de direitos fundamentais ou simplesmente de direitos que eu tenho porque tem um cabelo crespo, porque tem um nariz diferente ou porque tem uma cor da pele mais escura. Isto é injusto, é profundamente injusto e, portanto, inaceitável. E a partir daí, e por último, um olhar crítico para as estruturas sociais, para que consigamos contribuir para eliminar as condições objetivas que uma sociedade injusta dá para a sobrevivência do racismo. Portanto, é necessário incentivar as políticas públicas de busca de igualdade e de inclusão, como ações afirmativas, as chamadas cotas, como educação que inclua o conhecimento da história e da cultura africana, a inclusão cultural, artística, estética dos negros e das negras. É preciso compreender e valorizar a cultura negra como parte integrante das nossas sociedades latino-americanas, entender criticamente este processo histórico de exclusão que vem dos anos de escravidão, mais os anos de exclusão depois da escravidão, e criarmos mecanismos efetivos numa sociedade democrática para incluir todas as pessoas negras. Essa é a perspectiva espírita de uma sociedade justa, livre, fraterna, em que todos os espíritos reencarnam com plenas possibilidades de desempenharem nas máximas potencialidades as suas condições de espíritos imortais. Por último, e para concluir, é preciso que tenhamos muita clareza que o aproveitamento pleno de todas as potencialidades do espírito imortal no seu projeto reencarnatório pressupõe que aqui encontremos situações de paz, de harmonia, de acesso à educação e de expressão plena das suas potencialidades, o que é completamente incompatível com uma sociedade racista, de pessoas preconceituosas e de expressões políticas institucionais que levem à discriminação racial. Sejamos, portanto, espíritos e espíritas informados sobre o racismo, comprometidos com a nossa própria mudança de posturas e de paradigmas e com uma ação social comprometida no sentido da igualdade e do enfrentamento do racismo. Muito obrigado a todos e que estejamos sempre aptos e prontos para a boa luta, o bom combate na busca da igualdade, da paz e da justiça.